Ai, meu, nossa, meu, eu tô muito preocupado, meu, muito preocupado, amor. Meu, São Paulo, cara, tá todo mundo falando de São Paulo, tá todo mundo falando que a briga do São Paulo no Campeonato Brasileiro vai ser contra o rebaixamento. Nossa, amor, eu já falei pra você, para de sofrer por antecipação. Gente, o Campeonato Brasileiro nem começou e as pessoas só falam nisso. Tudo bem que o time tá mal mesmo, né? O último jogo... Mal? O time tá horrível. Não. Como que foi esse último jogo? Tá, mas espera começar. Tudo bem, o jogo foi ruim e vai ser nosso primeiro assunto do DR do Casal SPFC. A frase do Calheri. Foi um jogo muito feio. Eu acho que foi o pior jogo que eu joguei no São Paulo. E foi mesmo, né? Vamos e convenhamos. Bom, pelo menos do que eu vi do Calheri desde que ele retornou pro São Paulo, com certeza foi a pior atuação dele e nesses últimos tempos foi a pior atuação coletiva do São Paulo também. O Calheri tá voltando de lesão, né? Então tem essa questão que a gente acha que tem que também ter esse entendimento. Concordo que ele, assim, né, fica um pouco receoso para entrar nas jogadas logo no primeiro jogo depois de uma lesão. E o coletivo também foi muito ruim, né? A gente que veio ao jogo, assim, a gente saiu decepcionado, o pessoal tava, mal mesmo, assim, triste, preocupado realmente. A gente fez uma brincadeira no começo, mas a gente tá realmente preocupado aí com esse começo de Brasileiro, que fica essa expectativa, né? O que vai ser, porque a gente viu ali no jogo contra o Tigre, teve essa diferença, assim, né? O São Paulo atuou de uma maneira no primeiro tempo e voltou diferente pro segundo tempo, mas foi um primeiro tempo ali também muito desastroso, assim, muito ruim. Eu acho que o Rogério poderia, nesse momento, pegar essas frases de pessoas falando, é um time horroroso, é o pior time do São Paulo dos últimos tempos, e mostrar isso para os jogadores. Isso poderia se transformar numa motivação aos jogadores para que eles queiram melhorar o seu desempenho, né? Nosso segundo assunto, Luan. Ainda tá, né, naquela coisa, Luan fica, não fica. O Rogério falou na coletiva que ele não vai relacionar o Luan no time enquanto não houver uma decisão se o Luan fica ou não no São Paulo. Então, o São Paulo tem até o dia 20, agora de abril, para tomar essa decisão. A gente tá na torcida para que continue, que é um jogador que faz a diferença, né? Com certeza. Eu, particularmente, gosto muito do Luan. Acho que ele é muito identificado com a torcida do São Paulo. É um cara que já está encaixado no esquema do São Paulo e do Rogério. Até mais encaixado do que o Mendes, né? Que é da mesma posição, a mesma função e vem sendo titular. Para mim, o Rogério Ceni tá correto em fazer isso. Tipo, ele tem que, entendeu? O São Paulo ele tem que ter um padrão de respeito dos atletas. Exatamente. Em relação ao clube e posicionamento dos atletas, entendeu? Não pode também o atleta ficar em cima do muro e deixar o clube e a torcida, né, com um ponto de interrogação, com uma dúvida. E lembrando que o Abel Ferreira comentou ontem, né, falou ontem na coletiva do Palmeiras, que pro Palmeiras ele não vai, né, ele não vai pular o muro, então vamos ver se isso vai... O Abel comentou que o Palmeiras mesmo. Realmente não tem um interesse no jogador, que é o contrário do que vários canais de mídia vinham falando, né, e aí, obviamente, agora com essa dúvida do Luan, muitos cogitaram a saída do Luan, a chegada dele no Palmeiras. Nosso terceiro assunto, goleiro Rafael. O Rafael completou 15 jogos pelo São Paulo e eu acho que, pelo que a gente está percebendo, acabou com aquela coisa do rodízio entre goleiros, né? Eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre o Rafael. Eu acho que é um goleiro que está passando confiança. Ainda não existiu um momento assim, tirando a eliminação contra o Água Santa, mas um momento assim, um jogo muito decisivo, uma final e tal, uma semifinal. O trabalho dele, né, esse último jogo contra o Ituano, também não teve muito trabalho ali no jogo. Em compensação, contra o Tigre, se mostrou muito bem ali no primeiro tempo, fez grandes defesas, né? É claro que vai vir uma sequência de jogos agora e que será muito puxado, mas eventualmente, se você tem um clássico ou algum jogo importante dentro do Campeonato Brasileiro, são chamados aqueles jogos de 6 pontos, o São Paulo vai ter que priorizar esses jogos. E aí, às vezes, uma viagem para a Sul-Americana, para Venezuela, que é um lugar longe e tal, não sei o quê, o Rafael pode ser poupado e pode voltar a entrar algum dos outros dois goleiros, tanto o Jandrei quanto o Felipe Alves. Mas eu acredito que vai ser uma entrada, assim, somente para descansar o goleiro principal, porque o Rafael já está estabelecido na posição. Quarto assunto do DR do Casal SPFC, ataque do São Paulo. A gente percebeu que o Rogério deixou o Luciano no banco, né, contra o Tigre, e assim como na partida contra o Ituano, o Luciano também começou a partida no banco. O Rogério optou por Erisson e David lá na Argentina e Calheri,
que estava voltando, e Erisson aqui no Morumbi. A minha opinião sobre o assunto é de que o Luciano deveria entrar quando ele fosse utilizar o Caleri. Até porque eu acho que ele já tem um entrosamento melhor com o Caleri do que David e Erisson. Então, quando jogasse Erisson, jogaria David. E quando jogasse Caleri, jogaria Luciano. Essa é a minha opinião. Eu acho que é assim que deveria ser. Mas eu não sei se o Rogério vai fazer dessa maneira. E concluindo isso que o Gustavo falou, que eu também concordo com o que ele disse, eu acho que pode acontecer o que o Gustavo está falando agora contra o Botafogo. Por quê? Porque o Erisson não pode jogar contra o Botafogo, uma questão contratual, o São Paulo teria que pagar uma multa, então ele deve optar por Caleri e Luciano. Vamos torcer, né? Ou David, a gente não sabe, mas seria uma opção essa que o Gustavo falou. E o quinto assunto, propriamente dito, é a estreia do São Paulo no Brasileirão contra o Botafogo fora de casa. Eu já vou deixar a minha opinião aqui e eu falo pra vocês, galera, pra mim esse jogo é mais um ponto de interrogação, assim como tem sido os últimos jogos, entendeu? Uma incógnita. A gente não sabe como o São Paulo vai se portar no dia, se os jogadores vão ficar nervosos, se os jogadores vão conseguir realizar o trabalho, os passes vão sair errados. Eu acho que tudo que pode acontecer no jogo são circunstâncias de jogo. É isso aí, eu concordo com o Gustavo também. Vai ser uma caixinha de surpresa, vai ser um jogo super difícil contra o Tigre. Começou uma partida bem difícil, mas o São Paulo conseguiu vencer, né? Vamos torcer aí para uma vitória contra o Botafogo, né? No próximo sábado, no Engenhão. E que a gente possa voltar aqui e gravar um DR feliz aí, pós-vitória, né, amor? Vamos, São Paulo! Vamos, tricolor!